Olá pessoal, eu resolvi gravar esse último vídeo depois dos vídeos que eu tinha gravado aqui durante as eleições para comentar sobre o resultado do pleito eleitoral em São Tiago e tecer algumas considerações que eu acho importantes, já que eu fiquei durante todo esse tempo instigando o debate, instigando ao debate os candidatos, né? Provocando sobre questões importantes da nossa cidade, sobre problemas que nós vamos ter que resolver agora nos próximos 4 anos, eu me senti na obrigação de fazer um comentário sobre o resultado e tecer as minhas considerações. É o seguinte, em relação ao resultado das eleições para prefeito, eu queria deixar aqui para o Wander o meu abraço, dizer para ele que eu acho que a campanha dele foi uma campanha extremamente corajosa, foi uma campanha que nasceu aos 49 minutos do segundo tempo. O grupo político que atualmente administra São Tiago, do qual o PT faz parte, também o PMDB, que é o partido do Irimar, eles não tinham um candidato natural na sucessão do Irimar. O Wander assumiu essa responsabilidade para que houvesse um debate político em São Tiago, para que houvesse uma disputa, principalmente. Eu sempre achei que a campanha dele estava fadada ao fracasso desde o começo, porque a rejeição que existe hoje ao Irimar é muito grande e o Wander era um cara relativamente desconhecido politicamente, né? A experiência política dele é muito mais limitada do que a do Denilson. Então, por ter tido essa coragem, por ter tido essa ousadia, eu prezo muito a atitude do Wander. Quero deixar o meu abraço para ele. Acho que foi sensacional a proposta que ele fez em relação ao orçamento participativo. É uma proposta que eu também defendo, é uma proposta importantíssima. Se eu estivesse em São Tiago, muito provavelmente eu teria votado nele, porque era o que estava mais próximo de me agradar. Em relação ao Denilson, sobre a vitória dele, eu também quero dar os parabéns para ele, né? Não votaria nele, né, de maneira alguma, porque eu acho que um terceiro mandato realmente é uma coisa muito exagerada. Eu não gosto disso, eu acho que a política tem que ter reciclagem, tem que ter renovação, isso é importante. Em relação ao PSDB de São Tiago, eu sou um grande admirador da capacidade do Jorge. Eu acho que ele poderia ter sido candidato novamente, né, do PSDB. Ele é um cara muito capaz, é um dos caras mais capazes que eu conheço em São Tiago, então foi uma perda grande o Jorge não ter se candidatado a prefeito na chapa do PSDB. Entretanto, eu creio que ele deva participar do governo do Denilson. Eu não acredito que ele deva abrir mão de uma pessoa tão capacitada quanto o Jorge para ajudar ele na administração. Em relação ao Denilson, acho que ele tem toda a capacidade de ser um bom prefeito, como ele foi. Eu, particularmente, eu digo isso e eu sou uma pessoa que eu bato nessa tecla. Eu acho que o Denilson foi um dos melhores prefeitos que São Tiago teve. Desde 1949 até agora, 2016, nos 67 anos de emancipação da nossa cidade, eu creio que o Denilson foi o segundo melhor prefeito que São Tiago já teve. Eu acho que ele perde só para o Sô Pacheco, porque eu acho que é muito difícil ganhar do Sô Pacheco. Assim, eu não via a gestão dele, mas pelas coisas que a gente conhece da história da nossa terra, a gente sabe que ele foi fundamental, inclusive, para que São Tiago fosse um município, fosse uma cidade, né? Então, eu creio que ele tem toda a capacidade de fazer um excelente mandato. Em relação a isso, eu acho que os grandes pontos fortes da pessoa dele é que ele é um cara que tem um networking político muito, muito forte, ou seja, ele foi assessor do Domingos Sávio durante esses últimos anos aí. O Domingos Sávio é o presidente do PSDB de Minas Gerais, né? Ele tem um trânsito político muito grande. O PSDB teve uma vitória massiva na região, né? Vários municípios têm prefeitos que foram prefeitos eleitos do PSDB. Barroso, Rezende Costa, o vice-prefeito, é do PSDB.
a não ser São João del Rei, porque ganhar do Nivaldo ia ser praticamente impossível para o Romulo Viegas, né? Eu não sei, porque isso é um resultado bastante emblemático, né? Porque o Nivaldo, na minha concepção, ele não é um bom candidato para São João del Rei, mas enfim, isso sou eu que acho, né? Eu creio que ele pode fazer sim um bom mandato. Acho que os desafios que nós temos aí no futuro aí são desafios que eu acho que o Denilson ele tem muito mais capacidade e trânsito político, networking para resolver. Eu vejo o Denilson como um líder regional. Sim, ele não é um líder só em São Tiago, é um líder na região. Ainda mais que agora nós temos uma região dominada por prefeituras do PSDB, né? Ou prefeituras de aliados do PSDB, aliados políticos históricos do PSDB. Eu não sei direito, eu não me recordo, mas eu creio que Bom Sucesso também, o candidato que ganhou, o candidato do Democratas, não sei se, mas que é um partido que sempre foi aliado do PSDB. Então, de certa forma, posicionado político. Ritápolis, o prefeito lá, o Higino, eu acho que foi ele que ganhou, que foi o eleito também do PSDB. Então, a região está amplamente dominada pelo PSDB, né? E o Denilson é um dos políticos do PSDB da região mais importantes, né? Basta ver o trânsito que ele tem realmente com o deputado Domingos Sávio, que é um grande representante do partido na região, apesar de ter perdido miseravelmente em Divinópolis, né? O candidato dele ficou em terceiro lá em Divinópolis e deveria ter ficado em quarto, né? Porque segundo ou terceiro, não sei, tem que ver direito aqui, eu posso estar falando bobagem, mas o candidato dele não ganhou, tá? Eu acho que foi terceiro, porque se contar os votos do Galileu, que foi impugnado lá em Divinópolis, lá, ele fica em terceiro, né? Então, assim, que é o grande curral eleitoral dele. Então eu vejo que a nossa região, a nossa cidade, o nosso espacinho aqui, ele ficou importante para o PSDB, tanto para o PSDB do Domingos Sávio, quanto para o PSDB na região. E o Denilson é um grande representante, ele é um grande líder do PSDB na região, que tem, obviamente, desafios muito grandes pela frente, né? Esses desafios envolvem a usina de reciclagem e compostagem de lixo, envolve o bairro Cidade Nova, envolve o equilíbrio das contas públicas da prefeitura, envolve a queda da arrecadação municipal, os problemas que nós vamos ter pela frente aí, né? Então todas essas coisas aí serão problemas bastante importantes para o futuro da nossa cidade. Então, dito isso, eu creio que nós vamos ter um governo que não vai dever nada aos governos anteriores do Denilson. Acho que a vitória esmagadora dele aí já era esperada, né? Creio que ele vai estar se policiando nesse sentido, porque ele sabe que ele tem um desafio grande pela frente e ele tem que manter o padrão de qualidade, né? Até mesmo porque desses 67 anos que nós temos de emancipação político-administrativa, né? Se a gente for contar os anos de gestão do pai do Denilson, do Guido, e os anos que ele vai ter, né? No final desse mandato aí, o Denilson vai ter no mínimo 20 anos na família dele na frente da cidade, né? Que é mais quase a metade do tempo que São Tiago é cidade. Então, ele representa a classe política tradicional da cidade. É um político moderno, um político conciliador, eu acho, né? Muito diferente do Irimar, que é um cara que é bastante centralizador. O Denilson, eu acho que ele é um cara mais democrata. Então, creio que em termos de conciliação e de fazer as coisas acontecerem por meio do diálogo, eu acho que ele vai ter mais sucesso nesse sentido. Espero verdadeiramente que ele faça um excelente mandato, que São Tiago possa ter realmente uma mudança significativa, tanto em relação aos mandatos anteriores dele, quanto em relação ao mandato do Irimar, que o aprendizado seja positivo, que ele use, vamos dizer assim, um bom trânsito que ele tem com políticos consagrados, que é o caso do Domingos Sávio, com os outros prefeitos do PSDB da região, porque agora ele se torna um líder regional bastante em evidência, né? Nós temos toda uma região inteira
do PSDB, né, onde o Denilson é o mais próximo de um deputado federal importante, que é o Domingos Sávio, que é o presidente do PSDB de Minas Gerais. E eu acho realmente que ele ainda nos deve aqui um vídeo. Eu acho que ele tem que gravar, ainda está me devendo ainda essas respostas, o vídeo, dizendo sobre essas coisas, sobre esses problemas que ele vê no futuro. Ele disse quando ganhou, né, quando teve a festa da vitória dele, né? Eu escutei, tá? Porque postaram vídeos aí, essas coisas tudo eu sei. Eu vi, inclusive até ouvi o debate da prefeitura de Resende Cópolis, pra vocês terem uma ideia. Eu fiquei com tanta inveja do povo de lá que eu escutei o que os debatedores de outra cidade, não tem nada a ver comigo, o que eles estavam falando. É que nós não tivemos, mas enfim. Eu ouvi o discurso de posse dele. Segundo ele, nós temos problemas relevantes. Ele vai falar para a comunidade como está a situação, né? Eu creio que ele deva fazer isso. Espero que ele apresente pelo menos algumas propostas de ataque, quais são os problemas que ele quer resolver, porque eu particularmente, eu não vi isso na campanha, e isso é importante para que a gente possa cobrá-lo no futuro, né? Que nós estamos aqui para cobrar também, que nós vamos cobrar, isso aí não existe, nós vamos cobrar, né? Toda a comunidade. Creio que temos que esperar para ver aí, né, o que vai acontecer. Desejo muita sorte mesmo para ele, né? Desejo que ele consiga trazer as melhores pessoas que ele tem junto dele para poder tocar a prefeitura. Dentre elas, eu digo assim, para mim, eu acho que ele tem que chamar o Jorge também, que eu acho que é o cara mais capaz da equipe dele. O Jorge, eu sou puxa-saco dele, porque eu sei que ele é um cara capaz. Eu gosto muito das qualidades intelectuais dele, das qualidades profissionais. Então, creio que ele deva formar uma equipe muito boa, e essa equipe vai suar bastante, mas a gente tem que esperar para ver. Em relação à Câmara que foi eleita, eu acho que a gente poderia ter tido uma Câmara melhor do que a que foi eleita, mas eu creio que é uma Câmara boa. A única coisa que me preocupa é que é uma Câmara extremamente devotada ao atual candidato eleito, ao Denilson. Então não esperem discussões existenciais, filosóficas, e uma Câmara bastante atuante como legislativo mesmo, questionadora. Isso aí a gente não vai ter. Eu acho que esse tipo de coisa aí, só se os dois opositores aí que foram eleitos, eles estiverem bastante motivados para poder entrar nas brigas aí, mas creio que nós vamos ter que fiscalizar bastante a Câmara, porque é uma Câmara bastante alinhada com o prefeito, uma Câmara situacionista, que tem excelentes representantes também. Algumas pessoas que foram eleitas são pessoas muito boas, e eu espero realmente que a gente tenha aí mais 4 anos bons para a nossa cidade e que as mudanças aconteçam, né? E vamos lá. Então, parabéns pela vitória, Denilson. Que você faça um excelente mandato. Se precisar da gente, a gente está aqui. Eu posso... enfim, eu não sei o que eu posso fazer, eu só sou um cidadão, mas se precisar da gente, se precisar de algum auxílio, pode contar com a nossa ajuda. Saiba que a minha cobrança vai ser tão intensa quanto foi durante a campanha. Durante os anos do governo Irimar, eu fiz cobranças a ele, né? E vou fazer a você também. Se uma hora eu achar que não está certo, pode saber que eu vou ser o primeiro a comentar. Eu espero realmente que o governo seja um governo transparente, tá? Um governo proativo, né? Porque ao contrário do governo atual, que foi um governo reativo, né? Eu espero que o seu governo seja um governo proativo, né? Então, muita sorte, bom trabalho, felicidades, tá? E espero que você honre o voto dos 80% de são-tiaguenses aí que confiaram em você para mais 4 anos.
Muitas felicidades, boa sorte, um abraço.